Boa noite, povo lindo, paz seja convosco, amém? É o nosso amigo aí, Ryan. Seja bem-vindo à nossa live, Ryan. Tudo bom com você, meu querido? Paz seja convosco. Tamo junto aí. A Sandra Pacanara acabou de entrar. Seja bem-vindo, Sandra. Paz seja convosco. Paz, Edna. Acabou de entrar aí. Vamos aguardar um minutinho. Hoje a gente antecipou um pouquinho a nossa live, né, às 8h30, porque o pessoal 8 horas não estava conseguindo entrar, né? Às vezes muita gente chegando do trabalho ainda, né? Então 8h30 já é um horário mais calmo, mais tranquilo, que você possa acompanhar, né, a palavra de Deus nesta noite, né? Então o nosso tema hoje é um tema sempre interessante, né? Um tema que vai edificar a sua vida, né? Um tema chamado O Veneno Humano que Mata, né? Muitas vezes a gente conhece vários tipos de veneno, mas existe um veneno que o ser humano carrega que é capaz de matar qualquer tipo de vida. Então a gente vai aprender nessa live, nesta noite, vai dando o coraçãozinho aí para o pessoal saber que a gente está ao vivo, né? Vai mandando um direct aí para os seus amigos, seus familiares, né? Para que eles possam estar acompanhando também a palavra de Deus nesta noite, amém? Daqui a pouquinho a gente já vai entrar na palavra de Deus, esperar o pessoal se conectar aí, né? Mas seja bem-vindo todos vocês que vão estar nos assistindo, né? Todos vocês que vão estar nos assistindo depois, né? Que vai estar acompanhando. Você começa a divulgar, né? Nos ajude a compartilhar esses vídeos, né? Toda quinta-feira, né? Às 8h30 da noite, né? A gente tem a nossa live com vários temas que vai edificar a sua vida. Então que você possa já se programar para a próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, né? Deus já está marcando um compromisso com você, né? E você possa ter esse compromisso com Deus também, né? Que a palavra, né, ela edifica, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que a gente possa, né, ouvir cada dia mais a palavra de Deus, que a gente possa se edificar cada vez mais na palavra de Deus, amém? Então daqui a pouquinho a gente já começa, né? Vai compartilhando aí, vai chamando os amigos, né? Para a gente entrar na palavra daqui a pouquinho, para você entender esse tema hoje, amém? E tá calor, né? Gente, como que hoje tá abafado. Tá muito quente. A gente não tá conseguindo nem dormir, né? Deus tem que ter misericórdia da gente. Sei que a gente não merece, sei que a gente não é digno de nada, né? Não somos merecedores de nada nessa terra, né? Mas que tá precisando de uma chuva, né? Para dar uma umidificada no ar, para mudar um pouquinho essa temperatura que tá muito alta, não é verdade? E aí, pessoal, tá calor hoje ou não? Comenta aí nos comentários aí, ó, como que você tá passando nesse dia hoje, né? A gente já sai debaixo do chuveiro já suando, não é verdade? Tá muito quente, gente.
A gente já... A Edna tá falando, quase fritei. Eu acho que se a gente colocasse um ovo hoje no asfalto, ele ia fritar mesmo, porque tava... Gente, tava um absurdo de calor, na verdade. Mas já aproveitando, a Sandra tá falando aí, né? Ó, tá calor demais. Verdade, Sandra. Gente, como que tá quente. E aproveitando essa live, né? Quero já deixar de antemão para vocês, né, que hoje, dia 1º de outubro, né, se inicia uma nova etapa, né, na cidade de Tupã, né, e em todas as cidades, né. Começamos a nova eleição para vereadores, para prefeito, né, então que você tenha um voto consciente neste mês, né, quando você for votar no mês de novembro, né, que você possa ter pessoas, né, dignas, pessoas de caráter para estar assumindo, né, o poder da Câmara Municipal, né, a nossa cidade, né, as cidades em voltas. E você pense bem, né, não vende o seu voto por nada, tá bom? Então fica a dica aí para vocês se programar, né? Analise todos os candidatos, né? Porque a palavra de Deus fala que quando um justo governa, né, o povo se alegra, mas quando um ímpio governa, o povo geme, né? Então isso é da palavra de Deus, né? Então que a gente possa realmente escolher pessoas aí dignas de caráter, amém? Boa noite, Pedro, né? Paz seja convosco. Pedro está aqui com a gente hoje. Deus abençoe sua vida, né? Faz tempo que a gente não se vê, hein, Pedro? Você precisa fazer uma visita aqui para nós, hein? Tá bom? Espero você aqui. Vem tomar um cafezinho, beleza? Gente, vamos começar então a nossa live de hoje, amém? Então, a nossa palavra hoje ela está direcionada, né, no livro de Jó. Se você está com a sua Bíblia ou a sua palavra de Deus aí na mão, né, no celular, que você possa, né, pegar ela. Mas quem não tiver a palavra de Deus em mãos, você acompanha com a gente aqui, amém? Que a gente vai estar iniciando aqui o livro de Jó, no capítulo 2, versículo 11 até o 13, amém? Se você quiser deixar anotadinho para depois você estudar em casa, né? Jó, capítulo 2, versículo do 11 ao 13, amém? O Edivaldo está aí com a gente. Edivaldo, paz, meu querido, grande guerreiro, é o nosso Edivaldo aí, líder dos jovens, amém, meu querido? Seja bem-vindo à nossa live aí, tá bom? Então, o tema da nossa noite hoje, o veneno humano que mata. Então a gente vai, né, aprender um pouquinho sobre o veneno, né, humano. Então a gente vai estar lendo aqui para você entender esta passagem, entender o porquê eu coloquei esse tema, né, o veneno humano. Então tá lá, né, no capítulo 2 de Jó, versículo 11, vou estar lendo para vocês. E ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e o Zofar, o Namatita, e combinaram prender-se dele. Teve compaixão de Jó, para consolarem, e levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar, e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Porém
nenhum lhe dizia palavra alguma. Vou repetir aqui para vocês. Porém, nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, deixa eu só baixar um pouquinho aqui para vocês. Então, para a gente entender, né, essa passagem, esse tema, né, eu usei, né, e estudei. Deus me deu essa revelação para esta noite, né, no livro de Jó. Aqui, quando todos nós já sabemos a história de Jó, né, que Jó sofreu, perdeu tudo, né, que Jó foi, né, no fundo do poço. Todos nós conhecemos a história de Jó, sabemos que Jó, na verdade, depois Deus, né, deu tudo de dobro para ele, né, porque ele era fiel, ele era honesto, era um homem digno e reto, não é verdade? Então a gente já conhece essa história, né? E aí, estudando essa mensagem, Deus me deu essa revelação, né? O veneno humano que mata. Irmãos, o veneno que mais mata as pessoas é a palavra que a gente lança, né? Você precisa entender, né, que toda palavra que você lança, ela tanto pode abençoar como também amaldiçoar. E toda palavra que é lançada, que sai da sua boca, ela não volta mais. Com tudo aquilo que a gente fala, e muitas vezes, né, a gente até fala sem querer, mas a gente acaba magoando muitas pessoas, não é verdade? Quantas vezes a gente já falou algo, né, que já magoou, que já entristeceu pessoas pararam de falar com você por algo que você falou, e aí você descobriu que foi por muito tempo depois, você descobre que essa pessoa não está falando com você porque você falou alguma coisa que feriu, né, o sentimento dela, que feriu, né, a sua alma. Então a gente às vezes lança a palavra. Então a gente precisa entender que nesta noite, né, toda palavra lançada, ela tem um peso sobre a nossa vida. Toda palavra lançada, ela tem um peso na vida das pessoas, né? Então, por que o veneno humano? Porque você já parou para analisar quantas pessoas a gente já matou na fé pela palavra lançada? Quantas pessoas a gente já deixou a pessoa, né, vem para mim, para você aí contar o seu sonho, seus projetos, e aí de repente você começa a falar coisas que não vai dar certo, né? Que tudo que a pessoa vai fazer tem que pensar e tal, e todo aquele projeto, aquele sonho que a pessoa tinha, né, você acaba matando porque você falou algo, né, que talvez entristeceu ela, que talvez não deu coragem, não deu ânimo, né, e você começou a afastar essa pessoa do sonho dela, né? E quantas vezes a gente já fez isso? Quantas pessoas a gente já falou coisas que as pessoas já desanimaram por aquilo que ela ia fazer, talvez no seu trabalho, na sua casa, com seus familiares, amigos, né? Eu mesmo já magoei muitas pessoas, né, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de se expressar, né? Então a gente precisa aprender, né, que toda palavra ela tem poder de matar sonhos, matar desejos, realizações daquela outra pessoa. Talvez a pessoa vem todo contente, alegre, vai lá e conta, confia, né, em você, ela vai lá e despeja todos os seus sonhos. Ah, fulano, porque eu queria realizar isso, eu tô com um projeto assim, assado, né? E aí você fala assim: nossa, irmão, você vai fazer isso na pandemia, né? Você tem que pensar bem, você tem que analisar os fatos. E aí você começa a falar palavras que, em vez de dar ânimo para a pessoa começa, né, a desacreditar naquele sonho que ela tinha. Então muitas vezes a palavra que eu e você lança pode matar muitos sonhos das pessoas que estão próximas de nós.
Precisamos tomar muito cuidado nas palavras que a gente lança. Precisamos vigiar, né, no que a gente fala. E aí, estudando aqui, né, eu vou passar alguns textos aqui para você, para a gente entender, né, o poder da palavra, né, o poder do silêncio. Então, o que eu quero falar para você nesta noite, né? Primeiro tópico: o silêncio é uma grande virtude humana. Muitas vezes as pessoas nem sabem, mas às vezes o silêncio muda a vida completamente das pessoas que vêm falar com você. Muitas vezes o seu silêncio vai transformar, vai capacitar vidas, vai resgatar sonhos. O teu silêncio muitas vezes vai fazer com que as pessoas acreditem e voltem a acreditar nos sonhos delas, né? E por que eu falo no silêncio? Olha só que a Jó já tinha perdido tudo, né? Jó já estava com a enfermidade tremenda. Sua esposa já pediu para amaldiçoar o próprio Deus, né? E que ele morresse, né? E perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens. Todos nós já sabemos que Jó era muito rico, né? Então, de repente, tinha três amigos, né? Quantos amigos você tem? Quantos amigos a gente compartilha as nossas bênçãos? Quantos amigos a gente conversa, né, sobre os nossos projetos? E quando esses amigos ficou sabendo da situação de Jó, eles foram lá, encontraram Jó, não reconheceram Jó, e quando eles viram que realmente aquela pessoa que estava no fundo da lama, cheio de lepra, cheio de doença, perdido tudo, sujo, imundiçado, e aí eles começam a chorar, eles começam a ver a dor de Jó, eles começam a se lamentar e gritar em alta voz. Mas o que me chamou a atenção foi no versículo 13, que quando eles se aproximaram de Jó, olha o que a palavra fala: e assentaram-se com ele na terra. Se jogaram no chão, irmãos, e sentaram junto na lama. Quando um amigo seu falou que está precisando de ajuda, quando uma pessoa fala que está precisando do seu apoio, será que eu e você está sentando na terra, está indo na lama junto com essa pessoa? E aí esses amigos, os três amigos, sentaram 7 dias e 7 noites do lado de Jó. Porém, olha só aqui a revelação que Deus me deu e a revelação que vai mudar a sua vida hoje. Porém, nenhum dos 3 amigos dizia palavra alguma. Eles simplesmente sentaram ao lado de Jó e ficaram mudo durante 7 dias e 7 noites. Aí eu pergunto para você nessa noite: quando alguém está passando uma luta, uma tempestade, será que eu e você tem coragem de ficar calado? De apoiar esse amigo, segurar na mão dele, não dizer nada? Ou às vezes a gente começa a falar palavras que, em vez de abençoar, vai desanimando aquela pessoa. Então, por isso que eu falei para você, o seu silêncio é uma grande virtude humana. Então, às vezes o seu silêncio vai mudar a vida de muita pessoa. Às vezes o seu silêncio vale mais do que 1000 palavras lançadas. Tem amigos, parentes, colegas que não quer ouvir você falar. Simplesmente quer você do lado. Um abraço, um aperto de mão, mas silêncio, quietinho. Então muita gente está passando por muitas dificuldades nessa pandemia.
Muitas pessoas não falam necessidades físicas, mas espiritual, que às vezes a pessoa ela só quer um simples abraço, um simples ele está aqui comigo. E você não precisa falar nada. O seu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Então que você possa entender o que esses amigos de Jó fizeram na vida de Jó, transformou a vida dele. Não estou dizendo que você não pode dar conselhos, né? Se você pegar um pouco mais para frente, né, você vai ver que Jó começa a lamentar contra Deus, né, e falar as coisas que estavam acontecendo, que ele queria morrer porque ele não merecia tudo isso, porque ele era digno, ele conhecia Deus, né? E aí você vai ver a história que aí os amigos dele começam a debater com Jó, né? E aí você vai acompanhando a história, porque um falava, Jó respondia, o outro falava, Jó respondia. Então todos os amigos de Jó teve um momento certo de falar, mas durante 7 dias e 7 noites eles ficaram quietos, só sentindo o sofrimento de Jó, sentindo a dor junto com Jó. Será que eu e você tem essa capacidade de estar em silêncio e sofrer junto com as pessoas calado? Não é verdade? Às vezes a gente tem o desejo, a gente perde o controle e a gente vê uma situação e a primeira coisa que a gente quer fazer é descarregar todo o peso. Ah, fulano, tá acontecendo isso na sua vida porque você fez isso de errado. Ah, mas se você tivesse ido por esse lado, tal, você não teria estar passando por isso hoje, não é verdade? E aí a gente começa a descarregar aquele peso, né? E muitas vezes esse peso se transforma no veneno humano. Talvez essa pessoa ela comece a morrer aos poucos por uma palavra que você lançou sobre a vida dele. E aí, sobre palavras, sobre o silêncio, né? Quero compartilhar com você lá em Mateus. Lá em Mateus. O que o silêncio faz com a vida das pessoas? Em Mateus, no capítulo 27, no versículo 11. Se você quiser anotar aí, Mateus 27, no versículo 11. A gente vai ler até o 14. Olha o que a palavra de Deus fala. E foi Jesus apresentado ao governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Jesus ficou calado. E disse-lhe então Pilatos, governador Pilatos: Não ouves quanto testifica contra ti? Você não está ouvindo as pessoas te julgarem? E aí, e nem uma palavra respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado, né? Então, Jesus ali mostra para mim e para você que o poder do silêncio transforma a vida. Pilatos quis julgar Jesus falando: Não és tu o rei de judeus? O rei dos judeus? Só que aí Jesus falou assim para ele: É tu que dizes, não sou eu. Mas ouvindo todo mundo, aquele clamor, todo mundo reclamando de Jesus, Jesus ele fica calado, mudo, não dá uma palavra. A palavra de Deus fala no versículo 12, nada respondeu. E Jesus ele transformou a vida de Pilatos.
Por mais que Pilatos lavou a mão sobre Jesus, né? Porque tudo tinha que ter um propósito na vida de Jesus. Mas ao lavar a mão, Pilatos entendeu que Jesus realmente era o rei dos judeus, era o rei da humanidade, que Jesus era realmente o Messias. Porque quando as pessoas começam a te caluniar, quando as pessoas começam a falar mal de você, muitas vezes a gente não aguenta ficar calado, não é verdade? Tem um ditado que eu até marquei aqui, né? Quero agradecer o Oséias que acabou de entrar, a Josi. Boa noite, Josi, seja bem-vinda à nossa live, né? Que Deus abençoe sua vida. E tem um ditado que é muito popular, né? Aquele que fica calado consente, não é verdade? Todo mundo que fala assim, a pessoa se calou é porque ela se conscientizou. Mas lendo a palavra de Deus, né, ouvindo esses testemunhos da palavra de Deus, homens de Deus e o próprio Jesus ficando calado em meio ao seu julgamento, muitas vezes o seu silêncio ele não é conscientizado. O seu silêncio é para mudar vidas. O seu silêncio é para mudar você mesmo, né? Então a gente precisa aprender nesta noite que o silêncio muitas vezes tem um poder de transformação tão grande que eu e você nem imagina. Então a gente precisa entender aqui nesta noite, né, que a palavra de Deus fala que Jesus ele ficou calado no meio do julgamento. Jesus ele foi julgado, né, aqui falando pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões. Mas ouvindo tudo isso, nada respondeu. Aí, nós que somos seres humanos, né, a palavra, a gente fala, né, mas por ser crente ou independente de que religião você é, muitas vezes a gente tem aquela mania de falar, mas eu vou descer da cruz 5 minutos, porque fulano fez isso comigo, e ciclano, e tal, e você começa a ficar nervoso e começa a se estressar, não é verdade? E aí você começa a se irar por aquilo que as pessoas estão falando de você. Aprenda uma coisa: quando você ouvir calúnia contra você, quando as pessoas começarem a te defamar, existe um segredo que você precisa aprender hoje, é o poder do silêncio. Esse ditado, quem cala consente, está errado. Quem fica calado espera a vontade de Deus. Então você precisa esperar a vontade de Deus e Deus agir na sua vida. Porque quando você fica calado, Deus ele começa a agir por você. Você não precisa fazer nada, não precisa xingar, não precisa brigar, não precisa descer da cruz, não precisa se exaltar, mas quando você ouvir calúnias, fica caladinho, boquinha fechada, abaixa a cabeça, deixa as pessoas falarem. A esposa de Potifar não tentou prejudicar José no Egito? Ela quis se deitar com José, e aí José foi condenado para ir para a cadeia. E o que José fez mediante a acusação? Também ficou calado. Aí imagina se José tivesse debatido contra Potifar e a sua esposa, falando que eles estavam errados. Mas olha o que o poder do silêncio faz. Olha a transformação do poder do silêncio. Quando José se calou e por muitos anos ficou preso, por muitos anos engolindo aquela defamação, aquela calúnia,
e coisa que realmente ele não fez. Quando você é acusado injustamente, espera na vontade de Deus. E olha o que Deus fez na vida de José. Transformou José no governador do Egito. Olha a transformação. Olha, o mistério do silêncio que eu quero passar para você nessa noite. E muitas vezes eu e você é explosivo. Muitas vezes eu e você não aguenta, a ouvir coisas dos outros e já quer retrucar. Aí, vamos lá em Tiago agora. Quero falar para você justamente sobre a ira. Tiago, capítulo 1, no versículo 19. Olha que a palavra de Deus diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos, essa mensagem aqui, ela já fecha a pregação de hoje. Ela já fala tudo para mim e para você. Todo homem seja prudente ao ouvir. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Porque quando a gente fala demais, e é o segundo tópico que eu quero falar para você, o falar demais. Quando a gente fala demais, quando a gente começa a falar, a gente acaba se irando, porque a gente começa a debater. Você já teve uma discussão com alguém? Aí a pessoa começou: você é isso, você é aquilo, tal. E aí chega e a pessoa toca naquele ponto que te doeu. E aí você não aguenta e você começa: porque você também começou, e papapá. E aí fica assim, chumbo trocado. A pessoa fala de cá, você fala de lá, e aí vai indo, gera aquela discussão. O que é isso, essa discussão? Irmãos, é a ira. Dentro de mim, dentro de você, existe uma ira. E o poder do silêncio é a chave para trancar a ira do nosso coração. Quando você aprende a mover essa chave do silêncio, aprender a ouvir mais e falar menos, você pega a chave e tranca a ira no seu coração, porque você não começa a se irar. E quando você começa a falar, você tem que ser tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É o que eu acabei de falar para vocês. Imagina se José tivesse batido boca, com um dos poderosos ali do Egito, com Potifar. Você imagina se a justiça de Deus ia agir a favor de José? Por isso que muitas vezes eu e você perdemos as nossas bênçãos, porque iramos com aquilo que as pessoas falam para nós, mas a justiça de Deus não opera na nossa vida. A justiça de Deus não opera no homem que tem ira. É o ponto que eu quero chegar nesta noite. Aprenda a ficar em silêncio nos momentos oportunos. A gente precisa aprender que o silêncio é a chave no qual a nossa vida vai ser transformada e vai transformar as vidas das outras pessoas. O nosso silêncio vai fazer com que as pessoas mudem de opinião, assim como Jesus fez, ficou calado, foi morto, crucificado, mas olha a grandeza
depois do silêncio. A única fala que Jesus teve na cruz, ele disse: está consumado. Aí por isso que eu e você está aqui hoje. Por isso que eu e você está passando esse calorzão tremendo, porque Deus permitiu que eu e você estivesse aqui hoje. Pelo silêncio de Jesus, Ele te deu a salvação. Irmão, está entendendo onde eu quero chegar? Em que ponto, né? Eu e você às vezes temos na nossa vida um poder de transformação. Deus falou muito grande comigo essa semana sobre o silêncio. Estou lendo um livro também chamado O Poder do Silêncio, e isso tem mostrado para mim, nossa, uma transformação tremenda, porque muitas vezes que eu começo a mirar, eu fico com a minha boca fechadinha. Aí, você já teve essa sensação? Às vezes segurar aquilo que você queria falar tanto para outra pessoa e você engole para dentro. Aí depois você vai ver que lá na frente, aquilo que você ia soltar poderia ter machucado aquela pessoa. E por você não ter falado, às vezes a pessoa vem te pedir perdão. E a chave principal do poder do silêncio, irmãos, não tem como. Existe remédio para o veneno humano, que é o tema que a gente está falando aqui nesta noite. O veneno, né? O veneno humano que mata. Mas eu vou falar para você, existe um remédio, existe uma cura para este veneno. O veneno humano se existe, e a cura se chama perdão. Quando você perdoa as pessoas, todo o veneno que você cria, toda a ira que você tem dentro de você, toda aquela ira que as pessoas têm de você, toda aquela raiva que as pessoas têm de você, quando você libera perdão, as pessoas começam a ver a transformação na sua vida, as pessoas começam, né, a ver você com outros olhos. Então existe um remédio chamado perdão, e foi o que Jesus fez. Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele perdoou tudo que eu e você ainda vai fazer de errado. Às vezes você nem sabe que pecado você vai fazer amanhã, mas Jesus, em silêncio, morreu na cruz para que os nossos pecados seriam perdoados. Então você precisa entender nessa noite a chave principal de tudo que a gente está falando, para que eu e você tenha uma vida bem-sucedida, para que eu e você possa caminhar com Deus, para que eu e você possa ter sucesso na família, sucesso no trabalho, sucesso em qualquer lugar que você pisar. Existe uma palavra chamada silêncio, e é difícil. O silêncio, nem todos têm essa proeza. É o que eu falei para vocês. O silêncio é uma grande virtude do ser humano, mas nem todo ser humano tem essa virtude. Todos que têm essa virtude do poder do silêncio têm sucesso na vida. Tanto na Bíblia como no dia a dia, você pode ver as pessoas que ela fica quieta, fala menos, mas você vê ela sempre caminhando, sempre vendo para frente. É uma pessoa que não murmura, uma pessoa que não fica reclamando da vida, uma pessoa que está sempre de bem com a vida, porque ela aprendeu que o silêncio é a chave para ela ter sucesso. E você quer ver uma coisa interessante para mim encerrar aqui nesta noite?
para a gente acabar, né, com a chave, acabar com esse tema principal. Você já orou, você já clamou para Deus e não obteve resposta? Quantas orações eu e você já fez e Deus fez assim, ó? Quantas vezes a gente já se perguntou o porquê que Deus não nos responde, o porquê que Deus não nos dá a nossa bênção, o porquê que Deus está calado? Porque o próprio Filho dele nos ensinou que o silêncio tem um poder sobrenatural. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando ao seu favor. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando ao meu favor. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está preparando a bênção para você. Aprenda isso nesta noite. Quando Deus estiver em silêncio, é porque a sua bênção está próxima para chegar. E a gente precisa aprender a ter paciência e esperar em Deus. E muitas vezes a gente ora, entrega todos os nossos problemas para Deus, todas as nossas aflições, todos os nossos pedidos para Deus, e aí a gente não tem paciência. A gente fala que Deus esqueceu da gente, que Deus não nos ama. E aí o que a gente faz? A gente arranca tudo da mão de Deus e tenta fazer com as nossas forças, do nosso próprio jeito. Porque eu e você tem pressa, não é verdade? Nós não temos paciência de esperar em Deus. Então você precisa entender que o silêncio, ele transforma a vida. Amém? Então, que essa palavra nesta noite possa ficar no seu coração. É você que está entrando agora, é a Flavinha, boa noite, paz seja convosco. Flavinha aí, está sempre com a gente. Deus abençoe você. Então, você que está entrando agora, né? Vou estar compartilhando depois esse vídeo, né? Vou estar compartilhando no Facebook, vou estar divulgando. Então que você assista ele desde o começo, para que você possa entender, né, o porquê que eu e você ainda não é próspero, o porquê que eu ainda e você dá um passo para frente e 3 para trás. Então que a gente possa entender que o poder do silêncio transforma a vida. Se você pegar na palavra de Deus, você vai ver que muitas pessoas, todas as pessoas que teve sucesso, é porque ficaram em silêncio. O silêncio, ela transforma a vida. O silêncio é uma virtude do ser humano. Então, que nesta noite, quando você orar para Deus, quando você entregar sua bênção para Deus, tenha paciência de esperar. Porque quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando ao seu favor. Deus, Ele começa, irmão, você não tem ideia do mundo espiritual, como que é. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, né, para colocar lá na frente, e Deus está vendo todos os empecilhos que vai impedir de você receber essa bênção. Então Deus, ele começa a trabalhar, ele arranca uma coisa que vai impedir, ele vai arrancando, ele vai olhando, ele vai trabalhando, e você está lá clamando, orando, jejuando, e nada de acontecer, e Deus está aqui, ó, trabalhando, até quando você alcançar a sua bênção. Aí você fala assim: ah, Deus estava me ouvindo, Deus estava ao meu favor. Mas você precisa aprender nesta noite que mesmo em silêncio, Deus está sempre com você. Amém? Que esta palavra fica gravada no teu coração. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, né? Toda quinta-feira às 8h30 estamos com as nossas lives, né?
trazendo uma palavra de edificação para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, né, que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Deus abençoe a Lília que acabou de entrar, que Deus abençoe sua vida, né? Todas as pessoas aí que estão nos acompanhando toda quinta-feira, amém? Então, nesse momento agora, eu quero que você feche os teus olhos, né? Vou estar intercedendo por você nesta noite e que você possa receber esta palavra em silêncio. O silêncio vai transformar a sua vida. O silêncio vai fazer com que Deus vai fazer com que todas as coisas seja removida do teu caminho para você alcançar o teu milagre, alcançar todos os seus sonhos. Amém? Então, onde você estiver, né, fecha os teus olhos. Eu vou estar orando por você nesta noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em Tua presença, Senhor, através da Tua santa e bendita palavra, meu Deus, que acabamos de compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus possa fortalecer você cada vez mais. Amém? Fique com Deus, tenha um dia abençoado no dia de amanhã.